Foi hoje que Higashi não aguentou mais. Ele havia testemunhado sua colega de classe, Guno, sendo intimidada e decidiu que precisava intervir e fazer algo, mesmo que fosse apenas afastar os valentões depois que o dano já estava feito. Guno, machucada e com os óculos quebrados, nem sequer levanta o olhar quando Higashi se aproxima. Contorcendo-se de dor por causa dos ferimentos, ela lhe diz que ele não deveria tê-la ajudado. Acrescenta que a bondade pela metade dele é a razão de agora ele também estar sendo alvo dos valentões. Finalmente, olhando para ele, a atitude de Guno muda, e de forma mais psicótica, ela pergunta se Higashi estava pensando que ela era apenas uma criança intimidada que precisava ser salva. Ela quebra a ilusão dele dizendo que é uma garota normal e louca, e que agora o ama muito. Acrescenta que de agora em diante ele deveria tratá-la bem. No dia seguinte, Higashi se aproxima de Guno perguntando se ela está bem. Ela se surpreende com essa consideração e pergunta se ele se preocupou com seus ferimentos. Com um olhar travesso no rosto confirmando o que perguntou, Guno comenta que Higashi realmente é um garoto gentil. Ela confessa que achou que ele nunca, faz uma pausa antes de terminar a frase, achou que ele nunca mais falaria com ela. Ela avisa Higashi que ele deveria abandonar uma garota perigosa como ela, mas agora já é tarde demais. Informa-o de que o ama porque ele ignora o fato de que ela representa um risco à vida dele. Diz que eles não precisam namorar imediatamente, mas poderiam começar como amigos, se isso estiver tudo bem para ele. Guno, dobrada de dor, cumprimenta Higashi com uma tosse. Uma expressão de preocupação se espalha pelo rosto de Higashi enquanto ele a observa ofegar de dor. Ela pergunta friamente se ele achou que ela não seria mais intimidada só porque ele a ajudou uma vez. Que ingênuo da parte dele. Ela admite que na verdade agora está pior do que antes. Ao ver a horrível realização surgir no rosto de Higashi, Guno pede que ele não faça essa expressão. Com uma mudança completa de humor e de fala, Guno admite alegremente que, mesmo que ele só tenha ajudado uma vez, ela está feliz porque foi ele quem a ajudou. Ela confessa que está feliz por ter sido intimidada por isso. Escurecendo o tom, diz que é por isso que ele nunca deveria abandoná-la. Sentados juntos durante um tempo livre, Higashi pergunta sobre ela. Guno questiona a pergunta e então diz que é um fracasso como pessoa, simples assim. Ela odiava ver os outros se apaixonando ao seu redor. Todos que eram gentis com ela acabavam fugindo em algum momento, mas a chegada dele mudou isso. Pela primeira vez, Guno teve certeza de que Deus existe e que isso é maravilhoso. Ela diz a Higashi que o ama em um tom mais baixo e sussurrado. Indo mais fundo, pergunta se ele tem medo dela. Então, com pesar por ele, informa que nunca vai deixá-lo ir, jamais. Outro dia, enquanto Guno caminhava pelo corredor, ouviu um garoto confrontando Higashi, o que a fez parar para escutar. O garoto questionava por que Higashi estava com Guno, dizendo que ele estava agindo de forma estranha e que Guno era perigosa. Higashi tenta defendê-la, mas é interrompido todas as vezes. O garoto pergunta por que Higashi gostaria de uma mulher feia como ela, e aposta que Higashi foi forçado a ajudá-la, já que ela não sabe ler o ambiente. No dia seguinte, Guno chega com uma transformação completa. Lentes de contato, um novo corte de cabelo e maquiagem. Ao entrar na sala de aula, o mesmo garoto que falava mal dela fica chocado, perguntando se realmente é ela. Falando com os outros garotos, ele pergunta se Guno sempre foi tão bonita. Virando-se e sorrindo para ele, Guno diz com a voz mais doce possível para ele parar de falar dela e o chama de macaco. Chamando Higashi para fora da sala, ela se desculpa se o surpreendeu. Começa dizendo que não se importa como os outros a veem, mas que incomoda que façam piada com ele por causa da aparência dela. Ela fez a transformação só por ele, então se o visual não combinar com ela, ele pode dizer a qualquer momento. Ela fará qualquer coisa para se adequar aos gostos de Higashi. Seu cabelo, seu rosto, seu corpo, qualquer coisa, porque mesmo que seja apenas na aparência, ela quer que ele se apaixone profundamente por ela. Voltando para a sala, os dois se sentam em seus lugares. Os garotos começam a fofocar novamente, perguntando se realmente é Guno, já que mudou tanto, até a aura dela havia passado de sombria para deslumbrante. Eles questionam se não foram cruéis demais com uma beleza como ela. Um garoto diz que alguém deveria criar coragem para falar com ela. Virando-se levemente para encará-los, Guno manda os garotos calarem a boca. Eles ficam instantaneamente aterrorizados com o olhar dela e recuam.
Quando Guno fica sozinha com Higashi, ela parece uma garota diferente, declarando em voz alta que está muito feliz agora. Diz que não se gostava de si mesma antes, mas que quando Higashi aceitou seus sentimentos, ela ficou feliz por ter nascido assim, terminando com uma pequena risadinha. Um dia, Higashi pergunta a Guno por que ela é tão obcecada por ele. Ela diz que "porque você me ajudou" não é uma resposta satisfatória. Ela hesita, admitindo que não quer dizer o que está prestes a dizer, mas é porque ela o ama. Ela o ama porque ele aceita seus sentimentos distorcidos, porque ele é quem ele é, porque não vai abandoná-la não importa quão terrível ela se torne. A cada segundo, ela desce mais fundo no abismo que é o amor dela por ele. Ela proclama que todos os dias, pelo resto da sua vida, vai continuar dizendo que o ama. Ao sair de casa, Higashi é recebido pela visão de Guno, que o cumprimenta com um rubor no rosto. Higashi responde timidamente antes que Guno note que ele ficou acordado até tarde, não ficou? Ela conclui que essa é a razão do atraso dele para sair para a escola. Higashi achava tudo estranho. Eles não estavam namorando, não eram amigos de infância, não eram vizinhos, ele nem sequer tinha dito a ela onde morava. Só então ele pensou se tudo isso terminaria bem ou em desastre. Seus pensamentos são interrompidos por Guno dizendo que eles precisam se apressar ou vão se atrasar. Higashi recobra a atenção, concorda e acelera o passo. Depois da escola, Higashi é encurralado e espancado pelos valentões do bairro. Eles dizem que Guno está causando problemas para eles por causa do incentivo de Higashi. Ele nega com uma voz fraca, o que só irrita ainda mais o valentão. As portas da sala de aula se abrem, atraindo a atenção deles. Ao entrar e chamar, revela-se que é Guno, com malícia escorrendo de sua voz e os olhos cheios de uma futura matança. Ela pergunta o que o valentão está fazendo com o seu Higashi. Um tom assassino se infiltra em cada palavra que ela diz. Depois de espancar todos os valentões da sala, Guno cai de joelhos diante de Higashi. Ela começa a soluçar como uma criança pequena, culpando-se pelo que aconteceu com ele, dizendo que é culpa dela. Em meio aos soluços, ela pergunta se ele está bem e diz que vai protegê-lo de agora em diante. Então, por favor, não odiá-la. Higashi concorda, dizendo que entende, mas por dentro ele implora por ajuda. Na manhã seguinte, enquanto estavam sentados na sala de aula, o professor fez um anúncio. Ele disse a todos que 4 estudantes haviam se transferido repentinamente e não retornariam. Os alunos da sala começaram a fofocar, dizendo que não tinham visto esses 4 online recentemente, então talvez eles não tivessem se transferido, mas algo pior tivesse acontecido com eles. Higashi, ao olhar para Guno, sabe que há outro motivo. Com corações enlouquecidos nos olhos, Guno leva o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Higashi percebe que talvez tenha cometido um erro e atraído a atenção errada de Guno, com uma expressão aflita no rosto. Enquanto isso, de Guno pareciam transbordar flores e afeto, enquanto ela olhava para Higashi com amor. Sentados e sozinhos juntos, Higashi pergunta para Karuno por que ela está sendo intimidada. Ela diz que esqueceu de contar a ele, não foi? Começa dizendo que as pessoas não gostam do que é diferente, e ela era diferente. Os outros não eram gentis nem tolerantes, então a intimidavam. Depois admite calmamente que isso era conveniente para ela, então simplesmente deixou que acontecesse. Inclinando levemente a cabeça e corando, Karuno pergunta se Higashi reuniu toda a coragem dele para ajudá-la. Ela se desculpa por ele ter tido que fazer isso, mas diz que ele é o tipo dela, alguém que faz o que é certo apesar das consequências. Higashi então percebe que caiu na armadilha de um relacionamento que é Guno. Indo para casa, Higashi é parado por Karuno, uma garota claramente do tipo yandere, como ele já sabia. Ela confessa que não consegue mais ser apenas amiga e que talvez eles devessem tentar sair juntos. Se ele disser não, tudo bem. Ela ainda terá sentimentos por ele por um tempo, mas com o tempo eles devem desaparecer. Higashi, pensando em como ela é grande e assustadora, e além disso sabendo que não consegue dizer não casualmente, responde, claro, por que não? Escondendo o nervosismo.
Com lágrimas nos olhos e o rosto vermelho, ela pergunta se ele realmente quer dizer isso. Chorando, Guno se desculpa, dizendo que não conseguiu segurar mais e precisava de uma resposta, mesmo que a resposta fosse ele rejeitá-la. Mas ele correspondeu aos sentimentos dela. Enquanto ela falava sem parar, Higashi percebeu algo. Mais uma vez, ele se deu conta de que Karuno é, no fundo, uma pessoa boa. Enquanto pensava nisso, Karuno pergunta se está tudo bem mesmo. Se estiver, então, formando um arco, Karuno prende Higashi entre os braços e, com um tom sinistro porém brincalhão, diz que de agora em diante não precisa mais se conter. Higashi, todo atrapalhado, mal consegue responder. Caminhando para a escola com sua agora namorada, Higashi pensa que o tempo deles juntos é surpreendentemente comum. Para sua grande surpresa, talvez ele realmente possa ter uma vida normal com ela, e Guno realmente seja apenas uma garota normal. Enquanto isso, naquela noite, Guno estava suando, com o coração acelerado em seu quarto. Ela debatia consigo mesma que poderia simplesmente mandar uma mensagem para ele. Ela queria vê-lo, talvez até espiá-lo dormindo na cama, o que não seria ruim, certo? Não, ela não pode. Ela não quer assustar Higashi. Ela precisa mostrar autocontrole. O que Higashi não percebia era que Guno era, na verdade, uma donzela pura. Andando pela escola, Higashi percebe que Guno é incrível em assustar as pessoas. Ele assume que ela faz isso para protegê-lo, já que ele havia sido um pouco intimidado, enquanto ela encarava mortalmente todos no corredor. Higashi diz a ela que está ficando um pouco próxima demais para o conforto dele, e acrescenta que isso é um pouco desnecessário. Ao ouvir isso, Karuno salta para trás como um gato assustado e fica vermelha como um tomate. Nervosa, ela se desculpa, dizendo que se deixou levar e que deve ter parecido assustadora e estranha. Que ela não cheira bem. Higashi, completamente perdido, pensa que ela está entendendo tudo errado. Então responde que não, ela não cheira mal. No caminho de casa depois da escola, Higashi encontra Guno parada na chuva, sem o guarda-chuva. Olhando para ele, ela admite que o esqueceu, mas não quis parecer muito grudenta ou carente, então decidiu ir para casa sozinha. Higashi a cobre com o guarda-chuva e diz que ela está errada. Ele quer que ela confie nele em momentos como esse. Ele é o namorado dela. Diz que vai acompanhá-la até em casa. Karuno, hesitando, diz que dividir um guarda-chuva é um pouco repentino demais e que é muito para ela lidar. Higashi fica chocado com a mudança repentina de Karuno, voltando a ser uma donzela pura outra vez. Um dia depois da escola, Higashi convida Guno para sair no fim de semana. Ela não tinha certeza se era verdade, mas decide acreditar nele, ficando animada de um jeito doce e inocente, corando e cantarolando enquanto voltava para casa, sem que ela soubesse estava sendo observada. Um membro da Yakuza, Ishin Su, a havia visto, mas ele era na verdade o subchefe da família criminosa de Guno. Ele revela que Guno era o tempo todo uma dama da Yakuza. Comentou que a jovem Guno finalmente havia encontrado um homem. Completamente estressado, Ishin implora para que Guno reconsidere sua escolha de parceiro. Enquanto Karuno se prepara para o encontro com Higashi, Ishin comenta que o garoto parece fraco demais e incapaz de protegê-la. Ele conclui dizendo que esse é o trabalho dele, protegê-la, e que ela precisa entender o quão importante é. De forma firme, Karuno chama o nome de Ishin com um olhar frio e morto. Karuno diz que quem a protege não é da conta dele e que não quer ouvir a opinião dele. Ishin recua diante do olhar de Guno, percebendo que ela já cresceu. Voltando ao seu modo doce, Guno pergunta se ele quer ajudá-la a escolher uma roupa para o encontro. Ishin, alguém que deveria saber melhor, aceita a oferta. No dia do encontro, Karuno estava parada na esquina esperando Higashi usando uma roupa elegante. Todos os olhares se voltaram para sua beleza, fazendo dois rapazes comentarem sobre isso. Disseram que ela poderia ser modelo e que sua aura parecia gritar: "Sou superior a vocês". Tentando a sorte, eles se aproximam perguntando se alguém a deixou esperando. Com um olhar de lado fulminante, ela pergunta: "Desculpa?", fazendo os playboys vacilarem e desmoronarem logo no primeiro obstáculo.
Eles vão embora, decidindo que mortais como eles nunca tiveram chance. Higashi chega e se desculpa com Karuno pelo atraso. A beleza fria de Karuno derrete em um gatinho suave, ronronando o nome de Higashi com as bochechas coradas. Higashi se desculpa de novo, dizendo que fez o melhor que pôde, mas Karuno o interrompe, dizendo que a culpa é dela por ter chegado cedo demais. Ela acrescenta que acha ele fofo fora do uniforme, falando de maneira carinhosa e apaixonada. Higashi fica surpreso, mas retribui o elogio, fazendo Karuno ficar ainda mais vermelha enquanto agradece. Os playboys ficam confusos, perguntando como o pequeno Higashi podia namorar a alta e deslumbrante Karuno. Quem era esse cara? Durante o encontro, Higashi percebe que Guno apenas o encarava em silêncio. Eles fazem atividades normais de um encontro, mas ele se pergunta se não está falhando no papel de namorado. Quebrando o silêncio, pergunta se ela está se divertindo, já que não conseguia dizer por que ela estava tão quieta. Karuno finalmente fala com carinho, dizendo que está se divertindo muito. A verdadeira razão de ela não estar falando era porque estava fazendo uma gravação em alta definição da voz de Higashi. Ela se desculpa e pergunta se o deixou nervoso. Explica que só está tentando gravar esse momento na retina. Higashi, confuso, apenas diz que fica feliz por ela estar se divertindo. Por dentro, Guno pensa em quanto material a mais agora tem para ouvir em casa, que vai colocar em repetição, de novo e de novo. Quando o encontro parecia caminhar para um fim tranquilo, Karuno pede um abraço. Primeiro pede 10 segundos, depois 5, mas na verdade precisava disso como uma memória permanente. Por fim, implora. Higashi, confuso como sempre, acorda. Karuno se inclina, agradece e o abraça. Higashi pensa que, com a diferença de altura entre eles, parecia mais uma mãe abraçando o filho. Explodindo de felicidade, Karuno suspira audivelmente, com a respiração pesada, e comenta que é incrível e que agora pode morrer feliz. Sua proposta original de 10 segundos se transforma em 10 minutos inteiros, enquanto ela se agarra a Higashi com toda a força.